NFL etc. 238, segunda-feira, 4 de agosto de 2025. Eu sou o Ticas e o Training Camp segue de vento em popa. E tome clipe de jogadas maravilhosas durante os treinos em câmera lenta. Tome clipe de quarterback errando um monte de passe um atrás do outro e virando meme no Twitter. Holdout que vira hold-in e depois vira pedido de troca. Hamstring puxado pra cá, hamstring puxado pra lá. Até jogo do Hall da Fama já teve nessa época maravilhosa, essa época de criação de expectativa pra temporada que já tá quase chegando. Mas, como infelizmente esse podcast aqui também é um microcosmo da NFL, hoje também temos um jogador de holdout por aqui. Por isso, eu já convoco o nosso homem que domina as relações profissionais, as relações pessoais e esportivas, as relações amorosas e intelectuais, o nosso especialista das profundezas da mente humana, ele que já foi patrão, ele já foi funcionário, ele já foi conselheiro, encarregado e responsável, o nosso psicólogo residente, Luiz Vitorino, o nosso Magal. Fala, Magal. Como General Manager, GM do NFL, etc., que medida você pretende tomar quanto ao nosso querido Wally fazendo holdout? Fala, meus amigos do NFL, etc., Ticas. Como todo bom GM, e eu sigo aqui apenas as grandes escolas de administração da NFL, né? Jerry Jones, Ross, lá de Miami, só os grandes cabeças pensantes da NFL, eu acho que esse holdout dele aí não vai durar muito tempo. Eu ouvi algumas pessoas clamando pelo nome dele, mas achei meio baixo, então acho que a gente não precisa negociar agora, entendeu? Vamos esperar mais um pouco, tem training camp rolando, e tem um probleminha, né? O nosso cap salarial já tá estourado, então não tem aonde a gente negociar mais, velho, entendeu? Aí fica difícil, a gente pode pensar em algum variável, né? Mas o cap já estourou, filho. Eu fico imaginando se ele for fazer a cartinha de troca, aquela cartinha ali de 3 páginas pedindo uma troca, falando que tá insatisfeito e assim não dá mais. Você acha que ele é muito desrespeitado aqui nesse podcast? Eu não acho que ele é, não. Também acho que não. Então, muito pelo contrário. A troca seria pra qual podcast? Porque Play Call não existe mais, aparentemente não vai jogar essa temporada. O quarterback não é zagueiro também já tá... A vantagem do Play Call seria a qualidade de vida, né? Porque aí você grava uma vez na vida, tá na morte, não prepara a pauta, é um ritmo mais lento, mais de boa, assim, né? Aqui não, aqui é trabalho, meu filho, aqui é toda semana, é pauta, é redes sociais, é agora participando de 800 mil fantasies de 500 lugares diferentes, entendeu? É isso aí. Como a gente não é adepto do chinelinho, se bem que você andou dando uma chinelada também, e eu falava a mesma coisa de você pelas costas quando o Oli estava aqui, né? O que importa é falar pelas costas, pela frente não precisa não. Não sei se depois pega pra ouvir quando não vem, você ouve o podcast quando você não vem? Aí eu não sei se você ouve os gracejos, os elogiosos que a gente faz de quando você tá... Até porque num provável evento de um processo aí de assédio, eu preciso ter provas também, né? É verdade. Pior que fica no feed, né? Não é deletado nunca. Então, mesmo se não salvar, é só ir lá que tá disponível. Então, para prestigiar esse nosso trabalho aqui, com holdout, sem holdout, com chinelinho ou sem chinelinho, você contribui como? Através do apoia.se/NFL, etc. Faixa Patrick Mahomes, você ainda é incluído no melhor grupo de NFL do Brasil. Temporada chegando, os jogos comentados ao vivaço. A gente estava comentando o jogo do Hall da Fama. Imagina jogo de temporada regular e playoff. Então faça parte você também. apoia.se/NFL, etc. Faixa Patrick Mahomes, R$15 mensais. Você ajuda muito este projeto a continuar acontecendo. Não quer se comprometer, mas quer pagar uma gelada para nós, a gente aceita também. Manda um pixetra através da chave pix nfletcpodcast@gmail.com e aí você aproveita lá no comentário ou no campo de observações e manda uma pergunta, manda um salve que a gente lê aqui ao vivaço, beleza? Então vamos que vamos. Hoje um formato um pouquinho diferente. Vai ser headlines, TD ou Fumble e que papinho, hein? E a galera chegou no chat. Nosso queridíssimo professor e mestre Juliano Tagliati mandando o seu boa noite, falando que nós somos imperdíveis, que isso, a gente agradece. E o nosso Rushin Talmag também, perguntando cadê o amigo do Léo Condé? Boa noite, Ticas e Magal César Pereira. Aí, ó, já chegou com o carinho da torcida.
Arthurito deu papadex também na área. E Saulinho Padilha aí, ó, prestigiando também. Esse aí é presença ilustre, hein? Boa noite pra vocês e vamos que vamos. Antes da gente falar dos pedidos de troca que agitaram a NFL essa semana, é claro que a gente tem que comentar sobre o atirador que invadiu o prédio do escritório central da NFL lá em Nova York. Mais um ataque terrorista daqueles clássicos que a gente vê ano após ano por aquelas bandas. O cara matou 4 pessoas, feriu outras tantas e se matou logo em seguida, supostamente para protestar contra a política da NFL em relação às lesões cerebrais ocasionadas pelo futebol americano, já que o próprio atirador alegava que ele possuía a ETC, a encefalopatia traumática crônica, e que ele adquiriu quando ele jogava no high school, e que isso era o causador dos seus problemas de saúde mental. Funcionários da NFL, depois do ocorrido, eles declararam anonimamente que essa possibilidade de um ataque desse tipo, de um terrorista desse, que eles chamam lá de lobo solitário, um atirador, bater lá no escritório e tentar atentar contra os funcionários, era uma possibilidade sempre ventilada, que era meio que esperado que justamente por conta desses casos aí que se acumulam da ETC, né, que eles chamam de CTE lá na sigla em inglês, eles meio que já esperavam que isso era uma possibilidade. Tanto que a segurança do prédio era reforçada, a segurança do andar da NFL era reforçada, só que quando um cara tem acesso a um AR-15, um fuzil semiautomático, não adianta você ter segurança com 9mm ou com 38 na cintura, porque aí o degrau é muito grande, né? O desnível é muito grande. E acabou que ele não conseguiu chegar até o andar do escritório da NFL. Se ele conseguisse, talvez seria até pior. Ele acabou pegando o elevador errado, mas mesmo assim levou 4 vidas junto da dele neste ataque. Eu acho, Magal, que diz muito mais, o ataque diz muito mais sobre justamente essa política bizarra de acesso às armas que tem nos Estados Unidos do que propriamente sobre essa suposta negligência que a gente pode questionar, a gente pode criticar aqui também, mas nesse caso específico não vejo tanta relação assim de causa-consequência da política da NFL com relação à concussão e o problema da CTE, né, da ETC, para justificar um ataque desse que, obviamente, né, não tem justificativa. Pois é, Ticas. É um conjunto de fatores, né, cara? Essa facilidade de acesso à arma que tem, a própria cultura de arma, né? Porque não é só o acesso, mas é uma cultura também, né? Você, mesmo que você não seja a favor e não tenha a sua, vai ter um brother seu que tem, o vizinho seu tem, o cara que trabalha com você tem, o rapaz que trabalha no pedágio tem. Então, facilita o acesso, normaliza uma coisa que não deveria ser normalizada, né? E, se a gente for pensar que a NFL é uma instituição polêmica, para dizer o mínimo, sim, é natural, é esperado, num certo sentido, que vira e mexe, até estatisticamente falando, né? Sempre você vai ter um pequeno percentual lá de pessoas que podem ter algum tipo de condição de saúde mental que, dados os fatores certos, podem chegar a um extremo como esse, né? Triste que tenham morrido pessoas que não tinham nada a ver com a história, né? Absolutamente nada a ver, famoso lugar errado na hora errada, mas eu acho que vale o alerta de que essas coisas que a NFL chama de impunes, elas não saem tão impunes assim, porque esse é o caso extremo que a gente ficou sabendo. Mas e os casos que a gente não fica sabendo, de vidas que são destruídas, de pessoas que destroem as vidas de outras pessoas, de maneiras indiretas, né? Não tão diretas assim, mas de maneiras indiretas, por causa da negligência da NFL, né? Fazendo uma conexão aqui até para dar uma levantada no astral, eu estava pensando sobre isso, acho que foi a primeira vez que eu fiquei chateado pensando sobre isso, assistindo o jogo da pré-temporada, e os comentaristas falando, né? Alguns desses caras só vão pisar na NFL nesse jogo, nessa oportunidade. E aí, cara, isso pela primeira vez me pegou de um jeito que eu falei assim, cara, imagina você chegar tão perto assim, tão perto do negócio e sair e nunca mais jogar, entendeu? E claro, né? Todas essas frustrações fazem parte, mas eu acho que a NFL precisava ser um pouco mais responsável em relação aos efeitos do esporte que ela promove, que ela lucra em cima, e acho sim
se de fato existe uma conexão, como parece que existe uma conexão entre o esporte e o CTE, o ETC, só não é o nosso etc aqui, tá? O CTE, o ETC, cara, a NFL tinha que ser a primeira a usar o dinheiro que ela ganha para financiar pesquisas, para entender como que essa doença se dá, quais são os mecanismos e o que pode ser feito para evitar. Ou pelo menos minimizar o risco. É o mínimo, assim. Se você está ganhando dinheiro em cima do esporte, você deveria usar esse dinheiro para evitar um risco que o seu esporte está gerando. Né? Seria o lógico, seria o esperado. Mas não é assim que funciona, né, Ticas? Infelizmente. Eu entendo, eu concordo com a crítica, eu acho que realmente poderia fazer mais. Né? A gente acha que, no geral, existe... Veio lá o filme The Concussion e veio lá a comissão do... O filme, na verdade, trata, né, da denúncia lá no meio dos anos 2000, da comissão parlamentar que decidiu se debruçar sobre isso. Mudou-se uma quantidade de regras, melhoraram alguns protocolos e, desde então, ficou por isso. Né? A gente não vê novos avanços, a gente não vê uma continuidade nesse processo. E a gente pode criticar isso sim, com certeza. O que fica para mim é que a NFL ela poderia ser o maior exemplo de proteção às lesões cerebrais da história do esporte mundial. Se um maluco que tem acesso a uma R15 achasse que não estava do gosto dele, ele ia tentar entrar no escritório, atirar em todo mundo e matar do mesmo jeito. Então, é aí onde eu separo, né, a crítica à condução e a questão que não é diretamente relacionada, que gera esse tipo de ataque terrorista lá, que é a facilidade de acesso às armas. Então, não é a primeira vez, não é a última. Eu senti, pelo menos nos depoimentos que eu ouvi, que por mais que tivessem essas declarações anônimas, que era uma possibilidade que eles até imaginavam que poderia acontecer, que eles contavam, é diferente quando acontece, né? Quando você vê o cara que estava lá prestando a segurança no prédio, porque tem um funcionário da NFL que foi atingido e ainda está internado, mas parece que não está mais em risco de vida. Mas um dos vigias, que é inclusive oficial da polícia de Nova York, que foi morto no atentado, ele era um dos caras que tinha mais contato com o pessoal do escritório da NFL. Então você sente realmente que o pessoal fica abalado. O Goodell deu uma entrevista justamente no jogo do Hall da Fama, em que é muito raro a gente ver ele meio que dando uma desequilibrada e você via que ele estava claramente emocionado. Então acho que dessa vez eles sentiram mesmo a proximidade desse risco. E aí eu não sei se, por conta do motivo alegado para o ataque, eles vão se mexer para mudar alguma coisa em relação a esse tipo de estudo ou de proteção. Eles vão o quê? Reforçar a segurança do Goodell. Eles vão mudar o escritório de um prédio comercial de Nova York para um bunker escondido, botar um perímetro aí de segurança para evitar que isso aconteça, entendeu? Então são coisas separadas, mas realmente eu acho que é uma marca que vai ficar aí na história da liga. Isso é inevitável, né? Os dois Guilhermes chegaram na área, hein? Farias e o Duque, boa noite para vocês, meus queridos. Os dois charás, hoje eu peguei na sequência certa ali. Qual Guilherme é qual, hein? Um abraço para vocês. Agora vamos voltar pro campo, vamos falar da coisa melhor, né? Melhorar o clima ou não, porque para os torcedores de Commanders e Cowboys talvez não seja um clima muito melhor, né? Primeiro foi o Terry McLaurin, que ele começou de holdout, aí a gente comentou semana passada que ele foi pro hold-in, e aí eu acho que ele tava alegando, era tornozelo, ou costas, não, Costa era mais capaz. E aí ele viu que o hold-in também não estava adiantando para conseguir a sua renovação nos seus termos, e ele oficializou o seu pedido de troca pro Commanders. Na sequência, isso foi na quinta, na sexta-feira, a bomba, o clima pesado mesmo, foi lá em Dallas. O Micah Parsons simplesmente fez uma carta de 3 páginas e postou se dizendo desrespeitado pelas declarações do Jerry Jones e falando que ele não quer mais jogar em Dallas, pedindo também para ser trocado. E aí ele vai enumerando, né? Alguns pontos da negociação, alguns pontos em que ele se sentiu desrespeitado por conta da condução desse processo pela família Jones, e aí ficou nessa, não quer mais jogar no Cowboys. Só que, para mim, pelo menos, é muito difícil levar a sério esses pedidos públicos de troca, porque se a gente for lembrar aqui, ó, histórico recente de jogadores que fizeram, se não o mesmo, mas algo bem parecido, e acabaram conseguindo o valor que queriam de renovação e continuaram nos mesmos times. O mais recente, que a gente até achou que podia ser levado a sério, Myles Garrett, falou que simplesmente não queria ficar num time que, além de não pagar o que ele quer,
era disfuncional, que lá ele não ia conseguir ganhar um anel. Encostaram 40 milhões de dólares por ano no peito dele, ele falou, o quê? Sempre amei essa cidade, pretendo sair daqui direto para o Hall da Fama, vou ficar em Ohio mesmo, tá tudo bem. O outro, T. Higgins, pediu a troca do Bengals quando ele foi tagueado e não tinha oferecido a renovação. Vieram com a renovação dupla dele de Ja'Marr Chase, ficou por lá, tá tudo bem. Ninguém nem lembra mais que ele queria ser trocado. E voltando um pouquinho mais um tempo, 2 anos atrás, o Lamar Jackson postou publicamente que queria ser trocado. E aí volta pro collusion case, e ninguém fez proposta. Continua o Lamar Jackson lá ganhando os 53 milhões de dólares anuais de média, feliz da vida. Então, qual a chance, Magal, dessa vez? Um dos dois. Eu acho que, é claro que a carta do Micah Parsons ela é mais pesada. E é o segundo contrato, então a situação dele, eu acho que ela é mais chamativa como um todo, até por ser o Dallas Cowboys e o Jerry Jones falando besteira aí à torta direita. Mas o Terry McLaurin também. Qual que é a chance que você acha que a gente pode levar a sério esses pedidos de troca e que a gente vai ver em 2025 esses dois jogando em algum time que não sejam Commanders pro McLaurin e Cowboys pro Parsons? Olha, Ticas, eu vou começar no mais fácil, que é o McLaurin. Eu acho que o McLaurin acaba ficando. Porque ele precisa botar na cabeça o seguinte, o número do wide receiver, o número das estatísticas dele, depende diretamente do quarterback. E ele tem um quarterback que é bom e jovem. É tudo o que você quer. Tudo o que você quer. Moleque bom e jovem. Então, eu acho que seria muita burrice o McLaurin sair por causa de grana. Até porque o McLaurin também, ele não está no final da carreira. Ele ainda tem mais gasolina para queimar. Ele pode fazer aí mais 1 ano, 2 anos, bons aí numa dupla legal com o Jayden Daniels, e de repente aumentar o valor dele para aí sim, daqui a 2, 3 anos, ele pedir um salário bem maior do que o que ele está pedindo hoje. Na minha visão, o McLaurin deveria dar o famoso 1 passo para trás para dar 2 passos para frente. Mas aí a diferença do passo é que ele já tá no 3º ou 4º contrato. Não, e aí daqui a 2, 3 anos ele vai ter 33, pô. Aí calma que eu vou chegar lá. O Parsons já é um outro problema. Por quê? Porque começa que ele é da franquia do Jerry Jones. Então você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe qual que é a lógica. Você não sabe o que vai dar na cabeça dele. Tanto de ir para frente quanto de ir para trás. Que a gente não pode esquecer, eu nunca vou esquecer dessa história, do Jerry Jones metendo um Zeke Who pro Ezekiel Elliott quando o Ezekiel Elliott jogava bola. Quando o Ezekiel Elliott estava carregando esse time nas costas. E ele meteu um Zeke Who numa época parecida com essa. O Micah Parsons, apesar de ser um jogador absurdo, eu ainda não acho que ele faz o peso no roster que o Ezekiel Elliott fazia na época que o Jerry Jones fez isso. Bota nessa conta que agora o Jerry Jones está mais velho. Ele está mais biruta ainda. Eu acho que no caso do Micah Parsons, a situação está um pouco mais complicada para chegar num acordo do que no caso do Terry McLaurin. No fundo do meu coração, já falei isso e vou repetir porque a gente tem que jogar para o universo para as coisas se concretizarem. Eu acho que o Micah Parsons devia vir para o Giants para deixar o Jerry Jones puto. Nada ia deixar o Jerry Jones mais puto do que o Micah Parsons vir para o Giants, que tá com uma puta de uma defesa, vamos combinar aqui. Ele ia colaborar pra caramba, ele ia ajudar pra caramba nessa defesa, ia jogar com um monte de moleque bom lá. E esse seria o verdadeiro tapa de luva. Só que eu acho que vai acabar acontecendo com o Micah Parsons é que o Jerry Jones vai resolver do jeito que ele sempre resolve. Na hora que a coisa apertar, ele vai abrir o bolso e vai pagar o que o cara quer. Aí eu acho que fica mais feio essa cartinha, não sei o que, taranã. O que eu esperaria, e agora sem a brincadeira do clubismo com o Giants, é que o Micah Parsons, já que ele tá nessa situação, quando o Jerry Jones viesse e falar assim, não, tudo bem, agora eu te pago o que você quer. Ele fala assim, não, eu não quero mais. Eu não vou mais jogar aqui. Eu vou sair e vou jogar em outro lugar. Inclusive se for ganhar menos. A questão não é só dinheiro, a questão é desrespeito, que é o que ele colocou lá na carta. A condução, o desrespeito, a falta de companheirismo, e não sei o que, taranã. De companheirismo não, né? É a falta de parceria do time para com ele. Então, se esse é o problema, não é o dinheiro que resolve isso. O que resolve isso é trocar de time. Aí eu acho que ele seria de uma hombridade gigantesca se ele falasse assim, não, eu não vou mais ficar aqui. Nem que eu vá jogar num outro time ganhando menos, mas aqui eu não fico mais. Entendeu? Mas eu não acho que é isso que vai acontecer. No final das contas, o Jerry Jones vai abrir o bolso e vai pagar. Entendeu? E ele vai ficar lá. Sinceramente, vai ficar lá com que clima também. Entendeu? Então, assim,
Eu acho que nos dois casos vai todo mundo ficar em casa. Só que o do McLaurin vai resolver mais rápido. O do Micah Parsons vai enrolar mais um pouquinho. Mas, como a gente sempre tem que acreditar, né? Micah Parsons de azul ia ficar bonito a danar. Nossa senhora. A única coisa que me faz ficar com uma pulguinha atrás da orelha sobre a questão do Micah Parsons é que mesmo depois da carta, da rebordosa inteira do final de semana, da divulgação e tal, Jerry Jones foi dar outra entrevista e ele simplesmente menosprezou tudo que o Micah Parsons disse na carta. Eu não sei se você viu o depoimento dele. Falou que o pedido de troca, a carta, é igual a dor nas costas que ele estava sentindo para não treinar, que a torcida não precisa perder o sono por causa disso, que faz tudo parte do jogo da negociação, que essas questões vão ser todas tratadas internamente. Então, se o Micah Parsons realmente tiver decidido, tiver puto o suficiente para não querer mais lidar com a família Jones jogar em Dallas, aí eu acreditaria que não ia ter como remendar isso com qualquer dinheiro que fosse. Quando a gente pensa no valor que ele vai estourar essa banca, que vai se tornar o não quarterback mais bem pago da história, e que um outro time para trocar por ele, além de assinar esse contrato, vai ter que dar 2 picks de primeiro round, no mínimo, e se bobear mais uma de segundo ou terceiro para retorno, de troco, aí fica muito difícil você pensar em quem vai poder investir isso aí. Porque o Dallas é meio disfuncional? Meio não, muito. Por conta da condução, mas não é um time tão ruim. Se você colocar no papel, a gente está sempre falando, tem talento lá, tem um quarterback ok. Agora, ele vai aceitar ir para um outro porque ele está pessoalmente ofendido com o Jerry Jones? Ele vai para um pior, que vai deixar ele numa situação até pior do que ele tem no Dallas hoje? É isso que pesa. Mas, com os 9 fora de toda a questão pessoal, cartinha pra cá, cartinha pra lá, depoimento pra cá e pra lá, pra mim tá muito claro. Os dois vão ficar nos seus times. Só fazer a proposta ali que precisa, chegar num acordo, agora tá tudo bem e vida que segue. Muito improvável eles irem. O pessoal do Patriots, que tem o cap do tamanho do universo ainda sobrando lá, da mesma forma o nosso Fernando Pedrotti aqui, tá todo mundo de olho. Sai uma notícia aí que pediu troca, já começa a vir uns mock trades. Já viu os mock trades? Não, é só mandar 2 de primeiro, uma de terceiro. Eu mandei o mock trade do Giants aí. Aí o nosso Pedrotti está nessa, e os torcedores do Patriots lá, como eles são a maioria na NFL de diretoria, eles ficam nessa, porque tem cap para pagar, né? Agora, não sei, o Patriots hoje é uma situação melhor que o Dallas Cowboys? A curto prazo? Eu acho que não. Acho que é discutível. A curto prazo não, mas pelo menos é um lugar onde você ainda não foi desrespeitado, né? É discutível, mas se for pensar no pessoal, aí beleza, tem mais que ir mesmo. Nosso Vitor Leme também chegou aqui. Oba, estão falando do nosso Cowboys, né? Estamos falando do seu Cowboys, do nosso não, tá? Fica com ele pra você. Sergião Nogueira também, sempre marcando a sua presença, mandando aquele salve. Um abraço pra você, Sergião. Então é isso, vamos ver as cenas desses próximos capítulos. Lembrando que a carta o pedido oficial de troca do Terry McLaurin foi na última quinta-feira, e a cartinha do Micah Parsons foi na sexta à tarde. Hoje a gente está gravando na segunda noite, até agora, sem novidades. Vamos ver até onde eles vão arrastar essa situação aí. Quanto mais tempo passa, mais caro fica também, né? Agora, outro que pediu troca publicamente, continua sem novidade nenhuma, mas teve que ir lá se apresentar, terminar o holdout, né, guardar a viola no saco e treinar, foi quem? Trey Hendrickson. Também não tem acordo de renovação, não tem proposta, não tem nada, mas pelo menos está lá no training camp, entrando em forma, querendo ou não, ele está em último ano de contrato, por mais que ele se ache desvalorizado. Acho que está previsto ganhar 14 ou 16 milhões esse ano. Mas vai treinar, vai jogar, e aí sim, como você deu o exemplo do McLaurin, de repente tentar virar free agent em um contrato melhor depois. Não vai ter muito como fugir, caso ele não aceite os 28 a 30 milhões, que parece que é o que o Bengals está oferecendo. Agora, um outro caso curioso é o do James Cook. Ele não fez holdout, ele estava no hold-in lá nem hold-in, ele estava treinando normal, na verdade, quando começou o training camp em Buffalo. E nada de proposta. Aí, começou a semana de treinos agora no domingo, e em vez dele alegar que ele sentiu uma fisgadinha na panturra, que ele tá com desconforto ali no adutor, deu uma virada de mau jeito no tornosa, não. Ele simplesmente falou assim, pra campo eu não vou.
E aí o pessoal perguntou por quê. Ele, business decision, uma decisão de business, de negócio, não vou. E aí, a imprensa foi no final do treino, começou a perguntar, e aí, não tá treinando por quê? Ele, business decision. Ah, e você vai tem previsão de volta? Ele, business decision. Respondeu todo mundo falando a mesma coisa, business, business, business. Até o GM, o Brandon Beane, ficou meio surpreso, falou que na carreira dele ele nunca viu isso. É mais honesto fazer isso ou você acha que é tipo um sincericídio? Ele admitir que ele não tá em campo porque não deram o contrato que ele queria, pelo que estão prevendo de pagar, ele falou que não vale a pena o risco de se lesionar. São as duas coisas, Ticas. É um sincericídio absurdo. Mas, sinceramente, eu acho muito melhor isso do que você ficar, não, eu senti uma fisgada na coxa. Todo mundo sabe que você não sentiu, você também sabe, você não tá enganando ninguém. Aí, vamos dizer, hoje eu tô com fisgada na coxa, amanhã você me assina, depois da manhã eu tô lá treinando, dando tiro, sprint, não assistindo mais nada. Eu acho que é uma questão que, inclusive, até dar uma dica aqui pro Brandon Beane, eu acho que deveria ser sempre assim, Brandon. Sempre assim, velho. Eu quero que você renove meu contrato. Você não renovou. Beleza, eu vou pro training camp, mas eu não vou entrar em campo. Por quê? Porque não renovou. Pra que eu vou inventar um negócio que eu sei que é mentira, você sabe que é mentira, a empresa sabe que é mentira, o torcedor sabe que é mentira, todo mundo sabe. Não, ué. Por que você não vai treinar? Porque eu não fui renovado. O que eu acho interessante dessa história, dessas histórias aí, é que volta e meia, e a galera não percebe isso. A galera não percebe isso. Mas volta e meia a gente precisa relembrar que isso é mais um caso do empregado negociando com o patrão. Só que é no outro nível. Não é no nível me libera aí na sexta-feira mais cedo para eu fazer o aniversário do meu filho. É no nível de negociação de contrato. Aí, para quem de repente acha que o empregado negocia com o patrão em pé de igualdade, porque são duas partes, é todo mundo PJ, não sei o quê, cara, nem no nível de milionário, nem no nível nosso aqui. A pessoa que tem o poder do dinheiro é que decide. O Jerry Jones, o Brandon Beane, o maluco lá do Commanders, que eu já nem sei quem é, né? Não sendo o Dan Snyder já tá bom. Não sei nem mais quem é que tá lá. São os caras que assinam os cheques, são eles que decidem. O cara não poderia resolver isso aí com uma canetada? Poderia. Uma canetada ele resolve isso aí. O Trey Hendrickson, eu já tô até com pena dele. Porque a história dele já tá arrastando há tanto tempo que já tá naquele... A sensação que eu tenho, e só fazer um disclaimer aqui, eu acho que ele tá certo, tá? Eu tô do lado dele. Mas a sensação que me passa é igual aquele casal de namorado que termina a volta tanto que já esgotou a paciência de todo mundo. Aí quando a pessoa fala assim, nós já terminou de novo, ninguém nem se abala mais. Quando eu leio assim, Trey Hendrickson não renovou, eu já nem me abalo mais. Os caras não querem assinar ele. É impressionante, assim. O maluco tá no final da fila e ninguém pega a senha dele, cara. É absurdo. Mas é isso, cara. É isso. Quem tem a grana é que decide, ué. E você é o atleta que tem lá, ué. Mesmo ganhando milhões. Mas o seu poder termina aí. O caso do Bengals, tanto do Hendrickson quanto do Shemar Stewart, é justamente esfregar na cara dos jogadores quem que tem o poder mesmo. O Shemar Stewart, que voltou na semana passada por conta do adiantamentozinho lá, né? Falo um diminutivo por conta do relativo, não absoluto. Porque num contrato total de um calouro de primeiro round, $500 mil de adiantamento não é tanta coisa assim pra ele abrir mão da garantia que ele tava batendo o pé que ele não queria e acabou tendo que aceitar. E o Trey Hendrickson a mesma coisa. Bateu o pé, fez e deu entrevista, foi criticado publicamente por gente do time e teve que se apresentar e cumprir o contrato, porque senão o prejuízo vai ser só dele. Infelizmente é muito descompensado mesmo essa dinâmica da negociação. Né? O dono do negócio ele tem esse poder e ele exerce esse poder porque ele não está muito preocupado nem com mídia negativa, nem com vestiário. Agora, a gente fica brincando aqui, o Pedrotti ficou bravo da gente comparar o Cowboys com o Patriots. Tudo bem, o Patriots aparenta ser mais funcional nesse sentido de negociação, mas é um time que está em começo de rebuild, de trabalho aí agora com o Mike Vrabel. É nesse sentido. Por quê? Se a gente for parar para pensar na condução, na gestão, vale para o Bengals, vale para o Cowboys, que a gente está sempre citando, vale para Cleveland, não é uma coincidência esses times não conseguirem o título, não conseguirem chegar mais longe há tanto tempo. Por quê? Por conta da forma com que lidam com esse tipo de questão. Eu acho que a relação é direta e às vezes a gente
não leva tanto em consideração o quanto que um dono que fica fazendo bravata, que fica brigando com a estrela do time, o quanto que isso interfere na vontade dos caras que estão lá mesmo de suar a camisa e correr atrás do título, sabe? Acho que não é coincidência, não. Já um que a gente comentou aqui, antes do training camp, eu não lembro, eu acho que ele não postou publicamente, não. Eu acho que ele fez chegar nos insiders um ultimato. Chegou para Adam Schefter lá, que o John Jennings deu 2 opções para o 49ers, ou renova ou troca. Tinha essas duas. Ele não pediu troca e falou que não queria jogar mais lá. Ele deu a opção, ou me renova ou troca. Mas eu acho que não foi a partir dele oficialmente, não. Foi através desses canais de insiders aí. E aí, não renovaram, não trocaram. Ele tá lá no training camp, sentiu a panturrilha. Tá? A mesma lesão que ele já tinha sentido durante as OTAs e deixou ele no estaleiro lá naquela época também. Aí agora, para poder compensar, vamos lembrar, o Brandon Aiyuk não vai ter condição de jogo no início da temporada. Os outros recebedores, acho que o DeMarcus Robinson tá lá, e os outros recebedores são calouros que não dá para saber muito o que esperar. Aí, em resposta a essa lesão, e vamos lembrar, lesão na panturrilha, qual que é o grande risco? Ela acabar evoluindo para uma lesão na Aquiles. Vamos lembrar do Christian McCaffrey no ano passado, vamos lembrar de lesões recentes aí. Começaram com panturrilha e tá bom, não tá, volta, não volta, pô, rompe Aquiles, aí é estaleiro por muito mais tempo, né? Em resposta a esse problema de recebedores aí, o 49ers foi lá e recrutou os gloriosos Rob Chosen, que um dia já foi Robbie Anderson, também já foi Chosen Anderson, e agora ele é Rob Chosen, ele mesmo, e Andy Isabella, lembra dele? Baixolinha? Pois é. Pelo menos para dar conta aí das repetições do training camp, dos jogos de pré-temporada, tiveram que reforçar esse corpo de recebedores com Rob Chosen e Andy Isabella. Mas a pergunta que fica, Magal, é a seguinte, ainda mais você que tem o 49ers como segundo time da sua atenção aí, da torcida, você tem mais informações aí, direto de São Francisco. Você acha que se o John Jennings tivesse conseguido a renovação que ele queria, essa panturrilha aí estaria incomodando de novo? Olha, Tica, se fosse em qualquer outro time, eu diria que não. Ia curar na hora a panturrilha. Mas sendo o 49ers, tem uma zica de lesão que ronda o time que eu não posso afirmar que de repente não teria. Entendeu? De repente, pode ser que fosse. Que ele de fato sentisse a panturrilha. Né? Eu, sinceramente, até se eu fosse o Robbie Chosen e o Andy Isabella aí, eu estaria preocupado só de cobrir esse gap aí. Só de fazer esse tapa-buraco. Porque nessa de fazer esse tapa-buraco, você consegue se lesionar lá no 49ers. Eu não sei o que acontece. Acho que é um caso que precisa ser estudado, junto com o Lions também, né, que a gente comentou aqui semana passada. Então, eu ficaria muito preocupado. Sinceramente, Ticas, até se eu fosse funcionário do 49ers, eu estaria preocupado. Se eu fosse do RH lá do 49ers, eu ia pro escritório preocupado. É uma coisa impressionante o que acontece lá. Impressionante. Assim. Tanto que a gente estava aqui antes do episódio discutindo sobre o McCaffrey, né? E a gente nem tocou em assunto de lesão, porque a gente já sabe que, assim, é o tempo que render. Uma hora que lesionar faz parte. O caso dele é diferente por conta daquela lesão muito esquisita do ano passado. Agora, os reportes desse ano especificamente para o training camp, eu acho que uma das poucas coisas aí de boa notícia para o 49ers é que ele retomou a carga de treinos que ele teve antes dessas lesões já dos últimos 2 anos, né? Tendinite nos 2 Aquiles, aí vai para a Alemanha fazer tratamento diferente, consultar especialista, aquela confusão que foi o ano passado dele. Então, depois de 2 anos, assim, treinando aí nessa época do ano meio baleado, a informação que vem de São Francisco deste training camp é que o McCaffrey retomou a mesma carga. Então tá saudável 100%, sem desconforto e sem indício de lesão. Mas é claro, né, a gente sempre fala aqui, todo jogador, ainda mais ele, que já tem um histórico aí mais complicado no DM, tá a um snap de ter uma lesão que vai tirar e vai colocar no estaleiro de novo, ficar um tempo fora e tal. Tem essa. A gente esqueceu de falar do Rick Pearsall. Eu acho que ele também tá baleado, tá? Sentiu alguma coisa aí também. Pô, literalmente não, né? Figurativamente baleado, né? Não, ele tá baleado. Esse ano é figurativamente. Então, né? O ano passado, é verdade, foi bom você fazer essa observação. Não? Já pensou 2 vezes? Aí também é demais, né? E já o reserva do Christian McCaffrey, o Isaiah Guerendo, pô, conseguiu
carregar um pianinho bom ano passado. Machucou também, estourou o ombro, tá umas semanas fora, e aí a gente não sabe se volta a tempo da semana 1 da temporada. Cara, é impressionante. A epidemia de lesão lá continua um negócio inexplicável. É porque a Califórnia é um lar de grandes universidades, né? Gente, não tem ninguém para ir lá fazer um estudo, não? Por que lesiona tanto nisso? É porque eu não tenho tempo, Ticas. Se eu tivesse tempo, eu não estudo da fisiologia, né? Porque eu não entendo dessa área. Mas da estatística, se eu tivesse tempo, eu pararia para fazer esse estudo. Será que tem mais lesões em certos times ou não? E o que tem esses times que têm mais lesões têm de características que são semelhantes? Que não é possível, cara. O que aconteceu no Lions ano passado é um negócio absurdo. O que acontece no 49ers há 3, 4 anos é um negócio absurdo. E não acontece em outros times, cara. Não acontece em outros times. Você vê que em Panthers não tem tanta gente lesionada assim, em Titans não tem tanta gente lesionada assim. O que acontece, né? É um negócio impressionante, pô. Agora, uma coisa é certa. Uma coisa é certa. Esses jogadores aí, especialmente o McCaffrey, mas não só o McCaffrey, eles são decisivos para o que vai ser o 49ers esse ano. Porque é um time que já perdeu algumas peças importantes, outras peças que não perdeu já não estão rendendo o que rendiam antes, né? Agora eu acho que o Anderson Brown deve ter ficado feliz, porque a gente está falando aqui do George Kittle, né? Ele já não está rendendo isso tudo. Então, esses caras medianos, eles começam a ter um efeito maior na produção do time. Se esses caras também estão lesionando, também estão chateados porque não são renovados, para onde que o 49ers vai andar? Entendeu? E isso aí é uma parada que me preocupa, né? Preocupa, inclusive, a situação do clima aqui em casa. Né? E não tem jeito, são veteranaços, e esse ataque vai ser firmado em Christian McCaffrey e George Kittle. Isso é inevitável, gente. A gente já tá há 4 semanas da estreia da temporada. É inevitável, não tem como. Isso aí já é um fato. Se você não puder contar com George Kittle e Christian McCaffrey para ser o seu desafogo ali, dependendo desse corpo de recebedores todo baleado, os caras saudáveis já não são também aquela coisa, né? Paga o McLaurin. Paga o McLaurin lá, ué. Aí já pensou, não quis pagar o Dibble, mandou pro Comendes, aí pega o McLaurin. Mas é porque o Dibble também já não tava esses negócios. Não tava não. Mas também jogou com pneumonia, você tem que dar um desconto pro cara, né? Mas enfim. Jogou de má vontade também, tá? Pois é. Pode ser que seria um caso interessante, você falou do negócio do estudo, né? A gente observar alguma condição, o famoso load management, né? Que carga de treino que esses times que tem mais lesão. Tem a questão, o nosso Pedrotti lembra aqui, será que o campo de treino é sintético? Existe esse estudo não só de jogo, mas em relação a treinos também, essa carga em campo sintético, como é que é? O nosso Guilherme, deixa eu ver qual que é, peraí. O Duque diz que o Nick Bosa deve estar quebrando todo mundo no treino, né? Pode ser. Flávio Escolástico também mandando seu alô, chegando na área, o Austin Ferreira. E o Arthur deu Papadex falou que não tem tanto tempo do Bengals dele no Super Bowl, não. Faz 4 anos, não. 4 anos que chegou lá para ser vice, né? Título mesmo não tem mais. Já o Guilherme Farias diz que é loucura pagar o que o James Cook quer. Não sei se é não, hein? Recordista de touchdowns corridos da temporada passada, né? Saudável, não tem histórico de lesão, atua muito bem naquele ataque ali do Bills, e eu acho que ele não tá pedindo os 20 milhões por ano do Saquon Barkley, não. Pelo que eu vi de expectativa aí de rumores, né? Por sources, parece que se colarem nele aqueles 16 ali, 17 do McCaffrey, ele tá topando. Um pouquinho acima dos 15 do Derrick Henry. Eu acho que para ser o segundo contrato, pelo que ele entrega em campo, eu não acho que tá absurdo, não. Vai ser ultrapassado rápido, né? Com os mais novos aí assinando e renovando no ano que vem. Acho que tá de bom tamanho, tá? Não acho errado, não. O Ulisses também chegou mandando seu boa noite. Obrigado, querido. Vamos continuar o roletão de lesões, porque nem só em São Francisco tá cheio, né? Baltimore Ravens. Vou puxar a brasa pra minha sardinha pra minha brasa aqui. O Isaiah Likely foi diagnosticado com uma fratura, uma pequena fratura no pé, mas que demandou cirurgia, e muito provavelmente ele vai perder pelo menos a primeira ou as 2 primeiras semanas da temporada. Então é aquela coisa. Preocupa, mas também não é desespero, não é sangria desatada. Enquanto isso, tem o Mark Andrews lá, tem o Charlie Kolar, o outro tight end, agora tem o DeAndre Hopkins para fazer trabalho de meio de campo também. Então, vamos se virando até o Isaiah Likely
poder voltar. Claro que faz falta, mas também não é nada desesperador. O Justin Jefferson sentiu o hamstring, o adutor da coxa já pegou. Tá fora, tá semana a semana aí, não tem previsão, mas o Kevin O'Connell disse que não preocupa lá no Vikings. Não preocupa pro início da temporada. Porém, vamos lembrar que 2 anos atrás, justamente quando a Netflix estava gravando a Receiver, ele teve um problema sério de adutor da coxa, que deixou ele fora, acho que 8 semanas. Se eu não me engano, ele ficou bastante tempo fora durante a temporada. Tudo bem que dessa vez não é a mesma perna, é na outra. Mas se já tem um histórico, aí você já fica com uma pulga atrás da orelha também, já fica mais com o pé atrás. Uma da semana passada, que a gente acabou não passando aqui, Treylon Burks, lembra dele? O recebedor que recebeu a responsabilidade de ser o substituto de A.J. Brown lá no Titans. Além de não ter vingado, também seria complicado, né? Porque jogando com Will Levis e Ryan Tannehill é até difícil cobrar do garoto. Mas não vingou, realmente não correspondeu. Tava treinando, quebrou a clavícula, já tá fora da temporada e não só. Já foi dispensado do Titans também. Então, cortou, acabou, vai tentar voltar aí para ver se consegue ressuscitar essa carreira no ano que vem, mas o prognóstico não é bom. Né? Saudável já não estava muito bom, com o ombro costurado, piorou. E o cornerback, o Kader Kohou, um dos melhores nomes também, é mais um desfalque do Dolphins, está fora da temporada porque rompeu o ligamento anterior do joelho. Então, fase de Miami não melhora também. E aí você falando do caso do São Francisco, aí a gente lembra que o Mike McDaniel é da árvore do Kyle Shanahan, e Miami tá cheio de desfalque por lesão também. A gente começa a ficar intrigado, né, Magal? Pois é, cara. Não quero meter muito pau em Miami, porque o Wallace não tá aqui, né? Mas, cara, Miami também tá doido pra entrar no nosso estudo aqui também, né? Tanto de lesão, mas é porque a lesão do Miami é mais discreta, né? Vai comendo pelas beiradas ali. Não é aquela coisa do 49ers, assim, de tiro no peito do maluco. O outro tem que ir pra Alemanha pra se tratar. Não, o Miami ele vai comendo pelas beiradas. Uma lesãozinha aqui, uma lesãozinha ali, pra ninguém perceber. Aí bota uns vídeos do Tyreek Hill correndo como se fosse alucinado, dizendo que ele tá em altíssima velocidade. Tá. Eu vi até um vídeo dele esses dias falando assim, Tyreek Hill treinando, parece que o vídeo tá acelerado e não está, sabe? Então tem que meio um morde a sopra ali, um pouco de droga, um pouco de salada. Mas é muito triste. Esse caso do Treylon Burks, eu fiquei muito triste. Porque, o cara quebra a clavícula fora da temporada, dispensado. O cara tá em casa sem emprego, clavícula quebrada. Nem pra usar as facilities do time pra poder se recuperar. Pois é, cara, eu fiquei na dúvida em relação a isso. Será que cortou mesmo e aí a reabilitação dele tem que ser fora? Porque, querendo ou não, ele ainda tava com contrato pra essa temporada, né? Se eu não me engano, é o último ano do contrato garantido de calouro dele. É o famoso, não vou gastar meus médicos com você, não. Vaza. Pô, isso aí eu achei meio foda, né? Mas, né? Decisões, né? Eu acho que não custava nada. Inclusive, assim, né? Se a NFLPA funcionasse, né? Eu acho que deveria ter uma cláusula obrigatória. Tipo assim, se você dispensa o cara por lesão, você tem que dar X meses de tratamento pra ele. Porque ele lesionou como? Ele lesionou jogando pra você. Agora que ele não pode mais jogar, você manda ele embora. O cara não pode nem usar mais seu fisioterapeuta. Porra, é foda, né? Mas, enfim. Fiquei. Uma coisa que eu não comentei aqui, desse show de notícias aí que você passou. Como assim o Justin Jefferson tá fora por tempo determinado e o Vikings diz que não está preocupado? Eles têm algum calouro, um free agent aí que ninguém sabe? Ou eles já estão assinados? O Kevin O'Connell, até porque o Jordan Edson deve pegar 2, 3 joguinhos por conta lá do processo de dirigir bêbado, né? Dormir, né? Bêbado no volante na highway. Mas aí o Kevin O'Connell também não pode virar e falar assim: puta merda, fudeu, não vai ter jeito agora, quem que vai receber DJ McCarthy? O cara não estreou ano passado, é praticamente um calouro, não tem recebedor, o que eu vou fazer da minha vida? Ele tem que chegar lá e falar assim, ó, não preocupa, uma lesão que foi diagnosticada aí com uma lesão leve, gravidade baixa, então não preocupa, entendeu? Tempo indeterminado, mas não preocupa não. Assim, porra. Cara, é difícil, mas eu não sou da comunicação, né, Ticos? Então eu não entendo esses meandros aí. Não é o caso do Isaiah Likely, né? Ó, vai perder as primeiras semanas, mas assim, vamos combinar, né? Perder as primeiras semanas num time igual ao Ravens,
consegue se virar bem sem ele, não vai perder 3 jogos, 4 jogos por causa do Isaiah Likely. Então, tudo certo. Agora o Vikings eu fiquei meio assim. Mas tudo bem, né? Tomara que ele recupere rápido mesmo, porque ele é mais um que tá indo pro ano de renovação de contrato. Né? Ainda tá no contrato de calouro, mas esse era o ano para arrebentar, para na hora de sentar na mesa e negociar. Apesar de que no Ravens não costuma ter muita novelinha nesse sentido, né? Ofereceu, aceitou, não aceitou, então troca, porque não vai ter jeito e vida que segue. Mas muito provavelmente, no caso dele performar pós-lesão, a intenção do Ravens deve ser desfazer do Mark Andrews antes de uma nova renovação para ele e ficar com a Isaiah Likely, que é mais novo e tal, e vai poder jogar lá por mais tempo, né? Mas isso é assunto para a próxima temporada. Por enquanto a gente vai só tratar esse pezinho aí para ver se o menino não volta. Likely é provável, né, Ticas? Pode deixar passar sem essa aí. Né? Não pode não. Agora, fica falando que o Traylon Burks era um dos busts aí, um dos maiores busts recentes pela expectativa, coitado. Ele também não tinha culpa de que o GM maluco lá do Titans trocou com o Eagles pelo AJ Brown e com a pique que pegou ele foi e escolheu ele, né, para ser o substituto natural. Ele não tem culpa de ter recebido essa pressão, né? Igual o Trey Lance também não tem culpa dele ser draftado com a pique número 3, que trocaram não sei quantas piques para poder subir lá no draft dele, e ele não conseguiu ficar em campo porque quebrou o tornozelo e depois ficou nessa novela aí. Foi ser reserva do Dak Prescott em Dallas, agora tá de reserva no Chargers do Justin Herbert. Mas aí brilhou aqui. Pois é, aí, você assistiu o jogo do Hall da Fama? Eu lembro que pior a gente tava que eu assisti. Lá. Pior que eu assisti. Eu também, cara, mas eu fui só até o terceiro quarto, tá? O último eu tava com o Arthur aqui em casa e a gente combinou o seguinte, cara, no terceiro quarto ali ele falou assim, cara, se o Chargers não pontuar agora, a gente larga o jogo e vai jogar um Madden. Aí, dito e feito. O Chargers não pontuou mais, a gente não, chega. Largamos o jogo, fomos jogar um Madden. Pois é. Então, o Trey Lance foi o destaque do jogo do Hall da Fama. Ele tem esse gostinho diferente pra gente, porque é o primeiro jogo da pré-temporada, a gente vê times da NFL de uniforme que a gente não via desde o Super Bowl, mas o nível, obviamente, se os 3 normais dos times que jogam a pré-temporada normal, o nível já é aquela coisa, o Hall da Fama, que é um jogo a mais para esses 2 times, para Chargers e Lions, você imagina, né? Mas o fato foi que o Trey Lance começou o jogo titular e conseguiu 13 passes completos de 20 tentativas para 120 jardas, 2 touchdowns, um deles muito bonito, inclusive, um belo passe, uma janelinha razoável. Tava soltinho, tava se divertindo, tava distribuindo sorrisos ali no huddle. E aí, obviamente, vem a pergunta. É fácil porque tá jogando só contra corretor de seguro? Ou realmente um jogo desse, em rede nacional, todo mundo carente de NFL, então saíram os números. É um jogo que foi assistido nos Estados Unidos por quase 7 milhões de pessoas. E esse jogo pode realmente ficar marcado, independente do nível, como um início de uma reviravolta, de uma ressurreição da carreira. Ainda pode dar certo em algum outro time, o nosso glorioso Trey Lance. Esse jogo não, porque esse jogo foi contra futuros corretores de seguro. Até o play call do jogo é diferente, né? O Dan Campbell, apesar que o Dan Campbell gosta de gastar playbook, né? Mas ele não vai ficar gastando playbook em jogo de pré-temporada. Faz aquele arrozinho com feijão ali e beleza. Quem realmente dá o gás ali é o cara que tá lutando pela vaga, né? Então, esse maluco dá o gás. Esse maluco é a chance da vida dele, né? Então, não acho que dá pra cravar que é o retorno do Trey Lance, não. Se ele chegar na semana 3, na semana 4 e tiver feito jogos consistentes, eu acho que talvez. E por que eu digo talvez? Porque deixa eu rebobinar no tempo aqui e voltar, aproveitando aí a galera do Patriots em massa lá no NFL de diretoria, quando o senhor Tom Brady... O Pedrotti tá acusando de ser o nosso segundo time, então vê lá o que você vai falar para não ficar dando razão pro nosso Ticketmaster. Não, fique tranquilo. Quando o senhor Thomas Edward Brady estava cumprindo suspensão e foi entrar o senhor Jimmy Garoppolo para jogar, e aí todo mundo na época dizia assim, não tem problema, porque o Patriots pode perder esses primeiros 4 jogos e depois quando o Brady voltar, o Brady recupera e a temporada vai ficar, na época ainda era 16 jogos, né? Ou era 15, já não me lembro mais, acho que era 16. E aí o pessoal já meio que botou na conta, falou, mas a gente termina a temporada assim. E eu acho que até era uma conta que fazia sentido, porque vamos lembrar que naquela época
o Bills era uma várzea, o Miami era uma várzea e o Jets era o Jets. Então, problema nenhum do Brady perder 4 jogos. O senhor Jimmy Garoppolo chegou, ganhou 3 dos 4 jogos, e aí todo mundo, rapaz, o Belichick tinha um garoto na manga aí que ninguém sabia. E desde então, nunca mais a gente viu esse garoto na manga aí. Nunca mais. Muito bonito, namora atriz pornô, muito cheio de coisinha, mas esse garoto lá dos 3 jogos, nunca mais a gente viu. Ele foi passando só enganando os outros aí em diante. Então, Trey Lance, mesmo que você meta 3 jogos aí bom mesmo, eu já sou escaldado com o Jimmy Garoppolo. Eu não acho que é uma retomada, não. Precisa fazer mais. Você não acha que você tá sendo injusto um pouco com o quarterback que levou o 49ers ao Super Bowl na temporada 2019, não? Tudo bem que ele teve a chance de converter um passe. Foi pra quem? Foi pro Emmanuel Sanders? Agora eu não vou lembrar pra quem. Mas teve um overthrowzinho ali que deu uma machucada que podia ter segurado aquele placar. Mas, você não acha que os anos de 49ers, antes de começar a lesionar também, e romper com o Kyle Shanahan, não credenciam o bonitão a ter um pouquinho mais de respeito, não? Não sei, Ticas, que esse que é o problema. Ele pegou uma época boa de Christian McCaffrey. Ele pegou uma época boa de George Kittle. Ele pegou uma época boa de Deebo Samuel. Então, aí era ele ou não era? Não dá pra saber, entendeu? E sendo que no time atual dele, ele não vai ter essas armas. Nem o 49ers, tendo esses jogadores, tem essas armas. Né? Então, eu acho meio cedo. E aí, já pra deixar avisado, tá? Não adianta a galera da oposição vir depois aí se o Trey Lance esporcar esse ano aí, jogar pra caralho. Lá, o Magal tava errado. Não é eu que tava errado, não. Vocês é que deram sorte. Com esse jogo aí não dá pra dizer nada, não. Tá? É aquela coisa, eu gosto dessas histórias de redenção e o Trey Lance, pelo menos, pelo que a gente acompanha, não parece ser um cara que, né, saiu brigado do 49ers, falando mal do Kyle Shanahan, da forma com que lidaram com a titularidade ou não dele, enquanto estava com o Jimmy Garoppolo lá, e depois veio o Brock Purdy, e aí dominou a posição. Então parece um moleque do bem. Tava feliz, tava gostoso de ver ele jogando, né? Feliz da vida lá, num campinho de high school em Canton, Ohio. Ele tava mais soltinho que arroz de vó. Mais soltinho que arroz de vó com os corretores de seguro. Tomara que consiga uma chance aí de, pelo menos, ter mais alguma oportunidade, jogar um pouquinho, né? Porque se acabar desse jeito, jogando só pré-temporada, vai ser meio triste pelo hype que era esperado dele. Né? Tenho nada contra o Trey Lance. Pra terminar os nossos headlines, notícia boa, hein? Notícia Observatório da Imprensa um pouquinho também. O aguardado acordo entre NFL e ESPN para negociação dos direitos que incluem NFL Network, o tradicional NFL Red Zone e também o NFL Fantasy, isso aí. Finalmente saiu. Então, além do canal da NFL Network, do produto NFL Red Zone, esse braço esportivo da Disney ESPN também vai assumir a plataforma oficial do Fantasy da Liga, direitos de transmissão de mais 7 jogos por temporada. Então, hoje já tem o pacote do Monday Night Football. Né? Nos Estados Unidos, o direito de transmissão do Monday Night já é da ESPN. Então, nesse acordo, vão ter mais 7 jogos. Não especificaram de qual conferência, em como serão distribuídos esses 7 jogos da temporada regular. E, em troca, a NFL passa a ter direito a cerca de 10% das ações do conglomerado ESPN. Então, contando que mantenha o nosso Scott Hanson nas nossas tardes de domingo, de resto, pra gente tá bom, né? Não, faltou um detalhe importante aí. É manter sem propaganda também, né? É verdade. Essa aí é a dificuldade. Porque tem uma coisa que a Disney adora, é uma propaganda. É verdade. Adora enfiar uma propaganda no meio. Mas a NFL Network já tava colocando propaganda, lembra? Tava. Só que de leve. De levinho. E a Disney não, pô. A Disney, aos domingos, que eu gosto de assistir o meu querido Modern Family, porra, episódio curtinho, mete uma propaganda no meio do episódio, pô. Pelo amor de Deus, cara, deixa eu ver 20 minutos de TV sem episódio, sem propaganda. Isso aí me preocupa. Tirar o Scott Hanson me preocupa. Começar a ter muita propaganda me preocupa. O Fantasy, não acho que faz tanta diferença assim, não. O que eu queria de verdade sobre Fantasy é que alguém comprasse o Fantasy do Yahoo e parar com essa baixaria de não poder baixar o aplicativo na loja do Brasil, entendeu? E todo ano que a gente vai jogar Fantasy é aquele inferno, tem que ficar trocando o país da loja, o escambau todo. Porra, meu amigo, sério, eu queria que alguém me explicasse por que esse negócio assim.
Qual é a razão disso? Né? O que o Yahoo está protegendo aí, não deixando os outros baixar o aplicativo? Mas, tirando o Yahoo de lado, infelizmente, Ticas, a gente sabe que a tendência é piorar. Né? A Disney botou a mão, a tendência é meter propaganda em cima, é cobrar mais caro, é daqui a pouco assim, não, você vai assinar o pacote, se você quiser o Red Zone vai ter que ser mais X, se quiser o Red Zone sem propaganda é mais Y. Esse é que é o problema. Mas já é meio que eles fizeram, pelo menos na nossa transmissão internacional, por isso que eles já fizeram com o Disney Plus, né? Porque quando era Star+, a gente pagava um preço razoável, a gente tinha acesso no streaming aos canais ESPN e ao Red Zone. E aí eles cortaram, triplicaram o valor de um ano para o outro, sem dar satisfação, e aí agora, ó, o ESPN2, que é o que passa os jogos da NFL com a grade cheia no domingo. E o Red Zone é só no plano Premium VIP Max, que é 3 vezes o valor. Então, a minha esperança quando eu vejo um acordo desse é saber se nas retransmissoras de TV, se lá no ESPN 5, eles vão colocar o Red Zone. Você vai tirar a exclusividade do streaming, né? Igual teve até o ano passado. Aí eles porque se tiver na TV, eu nem ligo de ter uma propagandinha aqui ali, não. Contando que é só ligou a televisão, tá no Red Zone lá, eu acho que eu aprovo. Também acho ok. Agora, o que provavelmente vai acontecer, que a gente sabe, é que não vão fazer isso. Aí isso é uma coisa que também me mata, né? Você tem o produto Red Zone na mão, você tem uma porcaria de um ESPN 5, aí você passa o quê? Um VT de um torneio de golfe que ninguém liga, um VT de uma semifinal de um campeonato ridículo qualquer, de um esporte que ninguém assiste, e sendo que você tá com o Red Zone lá na mão, você poderia largar na TV. Corrida de bicicleta, ladeira acima, aproveitar que o Oli não tá aqui, que ele gosta. Entendeu? Não, se fosse assim, não, tá passando o Tour de France ao vivo. Não, cara, é o VT de 2 meses atrás, pô. Entendeu? O problema é esse. Não defende não, hein? Não tô defendendo não. Tô falando o seguinte, o problema é que a galera compra os negócios não para facilitar pro telespectador, mas para dificultar. Aí, não estou dizendo que eu faço isso, mas aí, quando a galera começa a debandar pro piratão, aí os caras começam com propagandinha na TV de criança ensinando os pais que não pode assinar TV pirata. Aí quer conscientizar os outros para agir corretamente, para agir de forma ética. Pois é, meu amigo, a gente tenta, a gente quer comprar um negócio, a gente quer assistir no original, no certinho, mas vocês ficam botando uma pedra na frente da outra, e enquanto isso o linkão tá lá. Todo dia aparece uma propaganda. Todos os canais, R$150, R$180 por ano. Assina aqui, caixinha grátis, não sei o quê. Aí fica difícil, bicho. Aí fica difícil. Aí não adianta fazer propagandinha depois querendo conscientizar os outros, não, pô. Baixa o preço, desgraça. Ou, vou dar mais uma dica aqui. Beleza, não vai fazer esses negócios de cobrar mais. Faz uma parada de fidelidade, então, mano. Se você assinar 2 anos o canal básico, no terceiro você ganha um Red Zone, pagando o preço do básico. Dá um bônus aí, uma fidelizaçãozinha. Mas não, cara, você assina esse ano e o ano que vem? Ano que vem vai aumentar. Aí vem aquele e-mailzinho. Oi, tudo bem com você? Eu detesto que o e-mail é sempre simpático. Oi, tudo bom? Como é que estão as coisas? Muito querido, né? Muito querido. Oi, a gente tá passando aqui rapidinho só pra te falar que o seu plano vai aumentar. Mas fica tranquilo, tá? Vai aumentar só um pouquinho. Ah, bicho. Difícil, Chicas, difícil. Meu primo ficou revoltado nessa época aí de triplicar o valor, ele já foi pro... O meu primo tá pensando seriamente. Já foi pra outros meios. Meu primo já me falou aqui, botou na planilha aqui pra eu ver e meu primo tá preocupado. Não tira a razão dele, não. Só uma correção, o nosso Pedrotti lembra aqui que o Garoppolo não jogou os 4, tá? Que no segundo jogo ele já machucou e quem terminou a sequência foi o Jacob Brissett. Pode ser isso que tenha garantido também vários contratinhos. Jacob Brissett logo depois foi titular no Colts. Quer dizer, eu tô duvidando do Pedrotti, não. Então eu tô com um efeito Mandela absurdo aqui. Eu tenho a visão clara do Garoppolo jogando os 4 jogos. Pra você ver. E o Brissett também decolou um pouquinho depois que ele teve essa passagem. Se o Pedrotti falou, tá falado. Então foi isso. E o nosso Carlos César, o Shark, também chegou mandando o seu salve. Muito obrigado, querido. De notícia, acho que era isso. Porque postaram aqui no grupo que, como se tivesse pouco quarterback lá em Cleveland, eles assinaram o Tyler Huntley. Mas aí eu não vou nem apurar isso não, porque é papo pra outro dia. Deixa pra semana que vem. Depois você apura aí. Vamos de fofoquinha mais light. Bora de TD.
ou fumble? Acertou a miserável. O tight end Joan Johnson revelou em entrevista que o novo técnico do Saints, o Kellen Moore, exibiu vídeos de jogos das finais da NBA para seus jogadores, destacando o ataque com o ritmo acelerado que era aplicado pelo Indiana Pacers. E que, assim como o time de Nova Orleans, também começou a temporada desacreditado, mas acabou vencendo a sua conferência, chegando até o final. Então, um exemplo para inspirar de dois lados. Primeiro, um ataque que era frenético realmente, acelerado o tempo inteiro, e o Kellen Moore é conhecido por gostar de plantar esses ataques muito rápidos, né, o chamado fast pace, e também um time que começou meio azarão, meio underdog e chegou até a final. O problema é que justamente nas finais o time perdeu seu principal jogador, o Tyrese Haliburton, por rompimento do tendão de Aquiles e acabou ficando só com o vice. Então, tentar inspirar seus novos comandados com um exemplo de outro esporte que nem teve tanto sucesso assim, é TD ou fumble? Ticas, pela intenção eu vou dar TD. Porque pensa a dificuldade do trabalho desse homem de tentar colocar uma injeção de motivação no Saints. Realmente o homem está desesperado, ele está pegando até analogia capenga para ver se o negócio vai para frente. Então, pelo esforço dele, eu vou dar TD. Mas não vai adiantar nada. Eu vou de TD também, porque vamos nem falar ser vice. O time começou desacreditado e foi vice-campeão. Não vamos exagerar, né? Vamos trazer um pouco mais para a realidade. Mas vai que o Saints, desacreditado aí, favorito em todos os Power Rankings, vai ser o first pick do ano que vem. O 32º time em desempenho para essa temporada. Se ele chega até o final da temporada regular com alguma chance de playoff disputando ali, tem que dar como satisfeito pro que era esse começo de trabalho do Kellen Moore. Então eu vou dar TD, não pelo... porque se for vice tá bom. Não, mas se motivar, como você disse, né? Vai achar motivação aonde? Se motivar minimamente a ter uma temporada competitiva, dar um início de trabalho aí razoável, já tá de bom tamanho a inspiração do Kellen Moore. Então vou dar esse voto de confiança. TD para o novo head coach do New Orleans Saints. Magal, uma das primeiras coisas que a gente aprende quando a gente está lá na escola é o quê? Se você gosta de algum apelido, esse apelido não pega. E aquele que a gente não gosta, aquele do bullying, do mais velho, do repetente, geralmente, da turma, é aquele que pega, e às vezes ele pega até com os professores, às vezes ele vai parar até na família, o pessoal da família te chama por ele, se você não gostar, às vezes ele chega até na vida adulta. Só que aparentemente o Travis Hunter, ele não tá se importando muito com essa regra, não. Ele tá tentando emplacar o apelido autodenominado unicórnio, em alusão a ser um jogador único que pretende jogar dos dois lados da bola. Então, Travis Hunter, The Unicorn. O unicórnio é TD ou fumble? Posso dar um fumble duplo? Vontade. É fumble primeiro por você tentar emplacar o próprio apelido. Você tem que saber o seguinte, meu amigo. O apelido é uma coisa que tem que ser orgânica, tem que ser natural. Ele tem que acontecer naturalmente, tem que fluir. Vocês acham que as pessoas me chamam de Magal por quê? Porque um dia eu falei, agora eu sou o Magal? Não. Uma coisa fluida, natural. Quando eu me dei conta, eu já era o Magal. E o segundo, porque não obstante ele tentar emplacar um auto-apelido, ele está tentando emplacar um auto-apelido horroroso. Unicórnio. Eu sou o unicórnio, eu sou único. Amigo, jogue um snap. Jogue um snap. Você não jogou nem snap ainda. Você não botou a roupinha, não foi para dentro de campo ainda, meu amigo. Pelo amor de Deus. Você já está querendo se emplacar apelido, dizendo que você é único. Você não jogou um snap. Joga um ano. Joga um ano. Uma temporada inteira. Joga dos dois lados e deixa ver o que vai aparecer de apelido. Não faça isso não. Então, fumble duplo aí pra esse rapaz. Fumble também, né? Não tem como não. Alto apelido, ele falando ali, você vê que não orna. O cara tentando mandar essa naquela... É a famosa entrevistinha pós-treino. Você entra na cadeirinha na beirada do campo e tá lá o repórter, né? Tentando ser simpático. E aí ele lança esse The Unicorn. Eu não sei se ele espera uma reação assim. E o repórter também, um cara mais velho também, carequinha ali, já não devia estar com muita paciência, não acha muito legal. Aí fica aquele certo constrangimento. Se alguém tiver curiosidade aí, procura o vídeo. Vou ter que dar fumble. O Travis Hunter parece um moleque muito maneiro.
tá? Parece, né, até que se prova o contrário, por enquanto, as histórias aí, a senhorinha que tava no voo junto com ele, não sabia que ele era jogador da NFL, ele ajudou a guardar a bagagem no bagageiro em cima da poltrona, parece um moleque maneiro, mas nessa aí, vou ter que dar fumble, né, unicórnio não dá. Nosso Leandro Aleixo também manda fumble e manda um Go Bills. Vamos ficar só com o fumble dele, o Go Bills deixa pra outra vez. Recém-renovado por uma tonelada de dinheiro, o quarterback do Jets, Sauce Gardner, achou que era uma boa ideia treinar com um legítimo Richard Mille no pulso, um relógio de luxo avaliado em mais de $200 mil. E só decidiu tirar quando seu colega de defesa, o Quinn Williams, o repreendeu. Na verdade, Richard Mille, né? Eu não entendo aí dessa área, tá? Sauce Gardner, humilde por ouvir o colega ou ostentador por ser um jovem endinheirado que sabe que se quebrar o relógio é só comprar o outro? TD ou fumble? Olha, Ticas, nesse caso eu vou dar TD, sabe pelo seguinte? Porque esse rapaz aí, ele já não tá mais pra jogar bola. Ele já tá pela galhofa. Ele aceitou essa grana pra ficar no Jets. Isso aí, ele assinou o seguinte contrato: desistir da carreira de atleta, desistir do sonho de ganhar um Super Bowl, estou aqui pelo dinheiro e pela galhofa. Assinado embaixo, Sauce Gardner. Então, já que você está pela galhofa, faça a galhofa da maneira correta. Não só usando o relógio em treino, que é uma coisa básica, que ele aprendeu quando ele era Pee-wee, ele já sabe disso, como ainda ser um relógio caro, que é para deixar claro que ele está pela galhofa e pelo dinheiro. Então, só por essa razão, eu vou dar TD. Eu vou dar fumble, né? Até gostei, você quase me convenceu. Quase concordei. Mas não dá, né? Até porque não é só quebrar, ter dinheiro pra comprar o outro, não é isso não. Mas, pô, por que na educação física você não pode jogar de relógio? Você vira o braço e bate aí na... Tudo bem que os caras lá estão de capacete, mas você bate de mau jeito aí no braço exposto do outro colega, vai cortar, vai machucar. É noção básica de segurança mesmo, sabe? Não é só ostentação, não. Quer ostentar? Tem dinheiro? Quer tirar essa onda? E eu acho que o relógio é feio, tá? É caro, mas é feio, tá? Não sei se você viu a foto do relógio. Não vi, não. Pra caralho. Mas é o modelo dele? Você já achou até o modelo do Sauce Gardner? Não. Você acha? Pela fotinha, parece que era do Sauce Gardner o modelo. Eu acreditei. Jornalismo verdade mesmo. Não, eu não piro muito. Eu sei que tem toda uma cultura, né? Todo um universo, né? Preza aí por esse tipo de luxo, mas não é muito a minha praia. E pela segurança em primeiro lugar, dependente dele ostentar, quer ostentar, pode ostentar à vontade. Mas no campo de treinamento não, né? Sauce Gardner. Fumble pra ele nessa aí. Pra fechar, a gente já falou um pouquinho dele lá em cima, você já comentou dele. Tyreek Hill continua aprontando no training camp do Dolphins. Primeiro, ele deu pitaco publicamente numa entrevista sobre qual que deveria ser a chamada de terceira descida curta do time do Dolphins, do ataque do Dolphins. Que não era pra ficar com o Devon Achane, devia ser um power back, um running back mais pesado, pra tentar ser a bolinha de boliche ali e tentar ganhar a jarda mais curta. E aí, o Mike McDaniel foi perguntado depois sobre a declaração, ele não questionou, né? Ele só concordou. Falou, não, ele deve ter visto que a gente tá treinando isso. Que bom que ele tá prestando atenção no treino, né? Que ele tá assimilando. Tá. Aí depois, o Tyreek Hill disse que ele tá entendendo certinho o ataque do Dolphins só agora. Vamos lembrar, ele tá indo pro 4º ano lá, tá? Que com a chegada do Bob Slowick como coordenador do jogo aéreo, ele abriu aí, né, clareou para ele como que funciona esse ataque de verdade, que só agora ele tá entendendo. E que pela primeira vez na carreira, ele tá até tomando nota, tá fazendo anotação das coisas que ele aprende ali sobre o ataque do time. Tyreek Hill, lançando mão do caderninho, só no 4º ano que ele joga no Miami, para aprender o playbook do ataque. É TD ou fumble? Esse aí é fumble porque isso cheira a Tyreek Hill desde o início, né? Primeiro, ele bagunçando o training camp. Tyreek Hill, 100%. Segundo, como assim que você estava jogando? Tá tudo errado. Assim. Porque se você estava jogando antes sem entender, você estava errado. Então, se só agora você está entendendo, você estava errado também. Porque quem tem que ficar te explicando isso não é o coordenador de jogo aéreo. Você é atleta, você tem que entender, pô. Você joga futebol americano há quantos anos? Isso é literalmente o seu trabalho. Então você está dizendo assim, não, eu fazia meu trabalho, mas não estava entendendo direito o que eu estava fazendo, não. Eu mais ou menos entendi a rota, eu mais ou menos corria, eu mais ou menos, entendeu? E você está sendo muito bem pago. E aí, assim, agora você está anotando? Não, se você não estava entendendo lá, você devia estar anotando lá, pô.
Então lá atrás você não entendeu e falou assim, entendeu essa porra mesmo, não, deixa Na eu hora eu falar. resolvo. E agora que você tá entendendo, você tá anotando? Então, cara, errado do início ao fim, selo Tyreek Hill aí, fumble. Fumble, né? Ele tá numa cruzada mesmo pra tentar refazer a sua imagem, a sua moral depois do chilique lá do final da temporada. Só que essa entrevista é um exemplo típico. Ele é igual o Michael Scott, quem viu The Office aí lembra. Quando ele começa a falar, ele não sabe onde o raciocínio dele vai levar. E ele continua falando, ele vai se enrolando e vai... cara, confesso que eu tô um pouco cansado. Imagina o Wally, torcedor de Miami. Tá começando a dar saturado dessas palas erradas de Tyreek Hill, sabe? As mesmas falinhas, nossa, ainda falando como se ele ainda fosse aquele cara que foi top 3 da liga um dia. Cara, isso tem 5 anos já, 6 anos. E ele continua com essa marra. Eu vou dar fumble, né? Pelo amor de Deus. Esse caderninho, pô, eu ando sempre com o meu caderninho, porque se não entendeu, você tem que ser imediato. 4 anos depois ele começou a anotar, só porque agora ele tá precisando fazer uma média com a galera do time, com a torcida. Pô, me ajuda aí, né? Fumble para o Tyreek Hill. Terminado o TD Fumble, antes da gente despedir, esse também é caprichado, tá? Esse é um bom que papinho. Bora pro que papinho, hein? Ô simpático, para de mamar caô. 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 O Jim Harbaugh, ele é conhecido por ser um técnico que gosta de publicamente dar muita moral, elogiar muito, elevar muito seus jogadores. Só que eu acho que dessa vez ele perdeu um pouquinho a mão. Quando perguntado sobre qual seria a maior fraqueza do seu novo queridinho, o quarterback Justin Herbert, ele simplesmente respondeu que a maior fraqueza do Herbert é o entorno do Herbert no ataque. Que a maior fraqueza do Herbert é a OL, são os recebedores, é a comissão técnica, os running backs, que o quarterback está no seu mais alto nível possível e que são os outros que precisam chegar no nível dele. Que papinho, hein, senhor Jim Harbaugh? Essa, Ticas, eu tenho que responder com uma pérola do cancioneiro popular. A canção diz o seguinte: foi meu amor que me disse assim, que a flor do campo é o alecrim. Alecrim, alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado. Que coisa mais fofinha! O papai defendendo o alecrim dourado, neném. Ele joga, meu filho é o melhor, o resto do time é que não presta. O meu neném, meu querido, meu tchuki-tchuki, meu fofofofe. Jim Harbaugh, pelo amor de Deus, cara, você tem história no futebol americano, meu filho. Porra, você tem título, você tem espionagem no time dos outros, seu irmão é um maluco. Pô, pelo amor de Deus, cara. Vamos botar a cabeça no lugar aí, pô. Não, e o pior, assim, é o tipo de elogio que prejudica, inclusive, o Justin Herbert. Que a galera deve olhar pra ele e falar assim: como é que é, meu irmão? Eu tô aqui dando sangue pra te defender e teu pai com essa? Eu tô aqui correndo rota pra você, eu tô aqui carregando bola pra você e teu pai com essa? É isso mesmo? E o Trey Lance ali, né? O Trey Lance ali, né? Tipo assim, caralho. Olha, tudo errado. Eu até acho que ele pode ter feito isso como uma forma assim de reconhecer o Justin Herbert, que pô, deve estar se esforçando muito e tal, não sei o quê. Mas, amigo, foi um tiro que saiu pela culatra, assim, mas nossa, eu acho que não foi nem um que saiu pela culatra, não. As 6 munições do tambor voltaram na cara do Jim Harbaugh com essa aí, cara. Não vai dar não, Jim Harbaugh. Desculpa aí, meu filho. Que papinho. Imagina você sendo OL, ralando ali, batendo capacete com as DL, tudo pra proteger seu menino. Suando sangue pra dar conta. E jogo pô, é Greg Roman de coordenador ofensivo, né? Então a OL tem trabalho, tá? Porque o bicho ali pega, é só corrida, aquela confusão. E aí você tem que ouvir que o seu meninão é intocável. Que o resto que tem que correr atrás, cara, eu acho que pega mal até no próprio vestiário, sabe? Então, é um papinho que é exatamente isso. Também não acho que fez por mal. Eu acho que ele só perdeu a mão. Que ele deu uma empolgada e quando ele viu, ele já tava falando, ele não calculou muito bem. Porque, pô, você joga o resto do seu time inteiro, do seu ataque, na verdade, inteiro, no fogo. Tipo assim, não, a gente tem um protegido. Vamos lembrar, a saída do Russell Wilson, do Seahawks, na época do Pete Carroll,
foi mais ou menos por aí. Ele era o protegido. Ele errava, ninguém podia criticar. E, cara, isso num esporte coletivo, isso pesa muito. Por mais que o quarterback seja a principal função. O Justin Herbert também não tem culpa dele ser o menino dos olhos do Jim Harbaugh. O Jim Harbaugh perdeu a mão, né? Que papinho, mas que papinho pesado. Ele não pode, pra elevar e elogiar um cara, você indiretamente jogar o resto no buraco, o resto inteiro do ataque, né? Falou de running back, de wide receiver, de técnico. E nem é verdade, cara. Pô, e nem é verdade. Se fosse verdade, você imagina assim, cara, o Justin Herbert jogando uma bola assim, porra, nível Eli Manning, entendeu? Altíssimo nível. Pera aí. Vou baixar um pouquinho, tá bom, vou baixar um pouquinho. Jogando nível Tom Brady, tá? Vou baixar um pouquinho a bola pra você. Pera aí, pô. Jogando nível Tom Brady, então, pra baixar a bola pra você. E de fato, se você visse ele jogando em altíssimo nível e o resto do time batendo cabeça, o wide errando rota, running back não conseguindo avançar, OL se trombando com o outro, mas não é isso que a gente tá vendo, cara. A gente não viu isso ano passado, não viu isso ano retrasado. E o que a gente viu desse ano é o Trey Lance fazendo um trabalhinho maneiro contra o corretor de seguro. Aí você me solta uma dessa, você tá dizendo que o Justin Herbert é perfeito. E não é perfeito. Os números dele não são perfeitos. Como é que ele é perfeito? O pass rating dele é perfeito? Não é perfeito. Ah, então não é por causa da quem tá em volta dele? Porra, tudo errado, cara. Tudo errado, entendeu? E não é. Não é. Se fosse lá na época que nem foi assim, né? Mas se fosse isso quando o Tom Brady foi pros Bucks, e se o resto do time dos Bucks tivesse um zaralho, eu entenderia o técnico falando isso do Tom Brady. Mas, cara, o Tom Brady joga em alto nível, o resto do time não consegue acompanhar. Aí eu concordaria. Talvez seja o caso mesmo. Mas aí, no Justin Herbert, não. E pior, né? Numa dessa aí você perde o time, né? E como é que você volta pro próximo treino? Pra mandar o L correr mais? E quando o Justin Herbert lançar uma interceptação? A culpa é da OL, a culpa é do wide. Esse caso específico ainda não perde, porque ele ainda tem bastante moral, ainda tá em início de trabalho e tal. Mas o caso do Seahawks é bom a gente lembrar que começou assim também e foi degringolando com o passar do tempo. Então, eu acho que foi uma coisa pontual também. Eu acho que ele deve ter... Tanto que a notícia repercutiu, então ele deve ter se ligado que perdeu um pouquinho a mão, não deve, né, no afã de elogiar, acabar complicando, comprometendo o resto do time todo, né? Afinal, quem somos nós para julgar, né, Ticas? Quem nunca falou uma merda, né? Ah, não, acontece. Ainda mais esses caras, né, época de training camp, eles ficam com o microfone na cara todo dia, um tempão. Uma hora vai deslizar, uma hora vai falar uma merda e a gente tá sempre trazendo aqui. O nosso papel é vir e fazer essa coletânea de besteira e trazer aqui pra falar mal do conforto do nosso lar, né? Isso que é mais importante. O nosso Vitinho Leme, ele fala que é tipo uma vibe do Ken Ward. Quando chegou lá no Titans, ele falou com todas as letras que o Calvin Ridley era o melhor wide receiver da liga. Mas eu acho diferente, ô Vitor, porque no caso do Calvin Ridley, ele é claramente o número 1 lá do Titans, porque o 2 hoje é o Tyler Lockett e o 3 é o Van Jefferson. Então, eu acho que até o Van Jefferson e o Tyler Lockett sabem que o Calvin Ridley é melhor. E aí, você falar que o Justin Jefferson ficou puto, aí beleza, o Justin Jefferson tá jogando lá em Minnesota, o Ja'Marr Chase tá jogando lá em Cincinnati. Então, que o Ward dá essa moral, sem comprometer, né, sem menosprezar o resto do próprio time, ainda vai. O Jim Harbaugh não, dá essa moral pro Justin Herbert e tá falando mal do OL indiretamente, falando mal do corpo de recebedor do próprio time. Aí é pior, né? É um que papinho com louvor pro nosso Jim Harbaugh. Magal, chega de papinho, tá? Eu espero tá bom, né? Contar com seus dotes aí de general manager. Quem sabe até semana que vem você providenciar o fim do holdout do nosso veterano, porque o contrato tá caro, ele já tá passando da idade, mas ele ainda é muito importante pro nosso time. Pois é, vamos esperar se ele vai fazer cartinha, né? Ou vai fazer algum post em rede social também. Vamos ver, vamos esperar a comunicação dele aí. É isso, preciso mandar um abraço pro nosso Fabiano Bispo, que quebrou o nosso galho aí, como sempre. O nosso web developer, designer, DevOps aí do NFL, etc. Muito obrigado, um beijo pra ele. Lembrando que amanhã estreia Hard Knocks, amanhã terça-feira, se vocês estiveram ouvindo isso antes, né? Na terça-feira estreia, dia 5 de agosto, o Hard Knocks Buffalo Bills. Mais uma vez não teremos transmissão em canais oficiais ao vivo aqui, mas os nossos primos conseguem dar os seus pulos para poder acompanhar. Por quê? Porque semana que vem a gente vai vir aqui fazer resenha, etc.,
para falar do episódio de estreia do Hard Knocks Buffalo Bills. Então, se não quiser ter spoiler, se não quiser correr o risco de chegar aqui desprevenido, dê seus pulos com seus primos aí, pra gente poder conversar na semana que vem. E quinta-feira começa, de vez, grade cheia, tabela completa de pré-temporada. Eu já começo na quinta-feira acompanhando o maravilhoso Baltimore Ravens e Indianapolis Colts. Quero ver, será que vai ter Daniel Jones, Anthony Richards? Quem que começa? Quem que vem depois? E ainda é meu time. Pô, maravilhoso. Tá, essa semana começam também os treinos conjuntos. Pode esperar que vai ter notícia de briga, confusão. Certeza. Capacetada. Só alegria, né? Semana que vem estamos de volta, Magal. Pois é, Ticas. Mas vai ter esse jogo aí, mas também vai ter aqueles joguinhos com cara de preciso, né? Assistir um Colts e Ravens é fácil. Eu quero ver você ver um Raiders e Seahawks. Aí eu quero ver, que ainda é na faixa mais tarde. Aí eu quero ver. Nossa, é aquele que começa 11 horas da noite. 11 horas da noite. Vai ter um Browns e Panthers na sexta-feira. Mas pelo menos é 8 horas da noite. É puxado. E eu não posso reclamar, porque vai ter Giants e Bills. Então, começar precisa logo encarando os Bills. Vai ser bom demais. Ah, mas como thriller pra embalar o soninho, hein? Mas aí o soninho depois do almoço, né? Mas já dá pra embalar já. Não, ainda mais sabadão que costuma não ter. E o Miami do Wallace joga no domingo, 2 horas da tarde. 2 horas da tarde é horário de lá, né? Joga na primeira faixa de horário contra o Bears também vai ser. Lembrando danado, que esses jogos você consegue acompanhar com um cadastro gratuito do DAZN. Só acessar a aba NFL Network. Aí bota de som de fundo, gente. Coloca de som de fundo. Acompanha, vale a pena. Domingão, pra fechar com chave de ouro a semana, Ticas, vai ter um Saints e Chargers. Bom também. De pré-temporada. Bom, se for isolado, eu vou assistir tudo. Eu vou largar o DAZN lá e deixa o pau torar. Assista você também. No mais, muito obrigado a você que nos prestigia com seu play, com seu apoio financeiro, com o seu like, com o seu compartilhar, com a sua moral. Semana que vem a gente está de volta. Um abraço e valeu! Valeu!